Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso. E a nossa primeira aula, aprenda a tabuada. Não tem jeito, não tem saída, tá bom? Você quer se dar bem no Enem? Aprenda a tabuada. Nessa aula você vai ver a importância de se aprender a tabuada, até mesmo porque vamos fazer uma questão em que você vai ver essa importância. O assunto é rapidinho. Vamos logo ver como você aprende a tabuada de forma rápida, prática. Você treina em poucos dias, 3, 4 dias, você já vai estar craque na tabuada. Nem precisa estudar tudo. Acompanhe comigo. Vou mostrar para você como é fácil aprender a tabuada. Temos aqui a nossa tabuada. Como é que você vai fazer aí na sua casa, aí na sua sala de aula, no seu momento de seu estudo? Como é que você vai fazer? Faça somente essas 4 casas, que é o que você vai precisar. E nem precisa de todas elas. Nota que está faltando aqui. Então, faça a casa aqui, a fileira da de 9, a fileira da de 8, a de 7 e a de 6. E eu vou explicar por que só essas 4, logo logo. Primeiro vamos resolver aqui, né? 9 vezes 2 são 18, né? 9 vezes 3, 27. Aqui eu já vou te dar uma dica, que essa de 9 é muito tranquila. Imagine se bem aqui fosse 10 vezes 2. Não seria 20? Olha, vou até escrever. Seria 20? Seria. Imaginar que isso aqui fosse 10, todos ia dar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Se tudo isso aqui fosse 10, ó. Se tudo isso aqui fosse 10, daria isso aqui assim, desse jeito. Mas como é 9, né? 9 vezes 2 dá 18. Nota que diminuiu 2 de 20. 27, olha, 9 vezes 3, 27. Se fosse 10, daria 30. Olha, 9 vezes 3 deu 27. Para 30, olha, faltou 3. Pegou a jogada aí? É isso aqui que você vai fazer. Para 40, falta 4. 36. Para 50, falta 5. 45. Para 60, falta 6. 54. Para 70, falta 7. 63. Para 80, falta 8. 72. E para 90, né? Para 90, falta 9. 81 para 90, ó, falta 9. Essa aqui é a jogada. Em vez de você estar se batendo, multiplicando por 9, multiplica por 10 e diminui o que está faltando lá. Multiplica cada um desses aqui como se fosse por 10. Em vez de ser 9, 10 dá 60. Não, como é 9, diminui 6. Ah, de 60 diminui 6, 54. E aí, ó, melzinho na chupeta, fica tranquilo, fácil, fácil de se resolver. Vamos ver a fileira de 8 aqui, olha só, a fileira de 8. 8 vezes 2, 16. Isso é tranquilo. Se você até somar 8 mais 8, você vê que é 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 40, né? E 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. E 8 vezes 8, 64. Tá. Vou explicar por que não tem 8 vezes 9, não é?
Não é. Tem. Tá aqui no quadro. Se você ver, 8 vezes 9, ele é esse bem aqui, ó. 9 vezes 8, 72. Não precisa fazer. Vamos continuar aqui. A fileira de 7. Esses aqui você vai ter que aprender. Vai ter que memorizar. E não é difícil, né? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Vou dar mais uma dica para você entender aqui que a tabuada não é lá esse mistério. O primeiro você já soube aqui, né? 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 3? Se você somar mais 8 unidades em 16, você vai chegar em 24. 16 com mais 4, 20. Com mais 4, 24. São 8. De 24 para 32, soma mais 8. Ó, de 24 para 32, soma mais 8. De 32 para 40, mais 8, olha lá. De 32 para 40, mais 8. Aí 8 vezes 5, 40. 6 vezes 8, 48. Ó. De 40, mais 8, 48. Então, o que você faz aqui, você consegue ver isso aqui, ó. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. E assim por diante. É uma dica show de bola para você que está fazendo essa tabuada. Beleza. 7 vezes 6, 42. Faltou aqui o 7 vezes 7. É bom que a gente vai vendo os erros agora, na hora, né? Tá faltando aqui o 7 vezes 7, que é 49. 49. E 7 vezes 8 não vai aparecer aqui, né? Por quê? Porque 7 vezes 8, exatamente, olha, ele já está aqui, tá? Ele já está aqui, tá? E o 7 vezes 9, por que que não está aqui se não está aqui? É porque 7 vezes 9 já está aqui, olha. Ele já está aqui, tá? Nota isso aí. Tá bem aqui, ó. Ele. Vai vir aqui para cá. Não precisa você estudar. São menos 2 casas que você não vai se preocupar. Então, mais uma vez, recapitulando. Vai estudar a tabuada? Estuda de trás para frente. Nada daqui para frente. Não, de trás, da casa 9 em diante. E aí você vai eliminando essas casas aqui. Certo? Tranquilo. Vamos ver a de 6. E já deu para notar que essas últimas de 6, é bom que aqui também está faltando, né? Está faltando o 6 vezes 6. 6 vezes 6, né? Está faltando. Vamos ver isso aqui. Bom que na hora aqui a gente vai vendo, né? O que está faltando. E aqui são 3 casinhas que está faltando, né? Estão faltando 3, que elas já estão aqui, ó, nesses 3. E 6 vezes 2, 12, né? Soma com mais 6, 18. Já sei que vai ser 18. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, soma com mais 6 aqui, ó. 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Ó. De 30 para 36, ó. Soma mais 6. Segunda casa de 6, 36. Bom, 6 vezes 7 você já sabe. Ele já está aqui, ó. 6 vezes 7. 6 vezes 8, você já está vendo aqui, ó. 6 vezes 8, certo? Você já está vendo aqui. 6 vezes 9, você já vê ele aqui, ó. Aqui, 6 vezes 9. Ó. Olha aí. 6 vezes 9 vai ocupar essa casa bem aqui. Então você não precisa estudar a casa de 6. Ok. Não tem a casa de 5, não tem a casa de 4, não tem a casa de 3, não tem a casa de 2, porque elas já estão tudo aqui
se você vê, a de 5 não precisa nem falar, porque, caramba, a fila de 5 aí é a coisa mais simples de se fazer. A fileira de 5 aí, né? 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, é de 5 em 5. É de 5 em 5, é tranquilo de resolver a fila de 5, né? A fila de 4 já está tudo aqui, né? Olha lá, já só vamos aprender 4 vezes 5, 4 vezes 4, 4 vezes 2. Não precisa esses dois, porque esses são mais fáceis de fazer. Agora, 4 vezes 6, tá aqui, ó. 4 vezes 6, né? 4 vezes 7, 4 vezes 8 e 4 vezes 9. Tá tudo aqui. A casa de 3, pô, nem fala, né? A casa de 3 também tá aqui, ó. 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9. E a de 2 também tá tudo aqui, ó. 6 vezes 2, 6 vezes 7, 2 vezes 7, 2 vezes 8 e 2 vezes 9. É muito simples, muito tranquilo de se aprender aqui a tabuada, muito tranquilo. E para mostrar para você que você tem que aprender, que é importante isso aqui, vamos ver uma questão que caiu no Enem 2024. Vamos lá? Veja agora o exemplo que eu trago, né? Que eu disse que eu ia trazer. Tá aqui, é a questão 138, prova azul Enem 2024. Ela mostra a necessidade de você aprender a tabuada, tá? Você tem que aprender a tabuada até mesmo para fazer essa questão aqui de forma mais rápida, né? E essa questão, ela diz que um funcionário tem que cadastrar uma senha alfanumérica com 5 dígitos. Olha, são 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos, certo? Alfanumérico. Vai misturar números e letras. Tá certo. A questão para montar ela aqui é rápida, não vai ser difícil, né? Esse funcionário vai ter a possibilidade de utilizar os dígitos 1, 2, 5, 7 e 0. Né? Ele vai ter essas possibilidades. Né? Então, são 5 possibilidades para número. Ou seja, quando ele for apertar uma tecla dessa aqui, ele vai ter 5 possibilidades de ter os números aqui, o 1, o 2, o 5, o 7 e o 0. Vai ter essas 5 possibilidades. Certo. Só que a questão também pede que o outro número que ele for utilizar seja diferente do primeiro. Por exemplo, se ele teclar 4 aqui, não vai poder teclar 4 aqui porque eles são iguais. A questão diz que esses números têm que ser distintos. Esse que é o problema. Então, se eu não posso teclar 4 aqui, então já diminui uma das possibilidades, né? Fica só 4 possibilidades aqui, certo? 4 possibilidades de número. A questão também traz um outro tipo de problema, né? Se você vê ali no teclado, o 0 lá, olha lá o 0. O 0 não tem letras, né? 0, 0 letras, tá? Você vê ali, né, que o 1 ali, o dígito 1 lá, olha lá, veja lá, também não tem letras, é 0 letras. Mas você tem no 2 lá 3 letras, no 5 3 letras e no 7 4 letras. Olha lá, 4 letras. Assim como os números têm que ser diferentes, os números aqui para ser digitado, nas letras também lá a questão fala que tem que ser, né, tem que ser diferente uma letra da outra. Ou seja, se ele for digitar o 7, por exemplo, o 7 vai ter 4 letras e lá você vê lá, olha lá, tem o P. Aí digamos que ele tenha como P essa letra aqui nesse dígito. Ele não pode ter P aqui e nem P aqui. Ele não pode ter, não pode se repetir. Tem que ser letras diferentes aqui e aqui, né? Mas então, nesse caso aqui que ele vai ter P,
ele vai ter quantas possibilidades, né? Ele vai ter 3 letras do 2, 3 letras do 5 e 4 letras do 7. Então aqui está um total de 10 letras. Ele vai ter 10 possibilidades aqui, né? Onde ele for digitar o P, ele pode digitar qualquer outra letra. Já aqui, nessa segunda, como ele não pode digitar o P, porque ele vai se repetir, já vai estar aqui, então diminui essa possibilidade. Ele vai ter só 9 possibilidades. Digamos, né, que ele consiga ter um Q aqui, também do 7, né? Veja lá que é do 7 esse Q. Aí esse dígito aqui, né, ele não vai poder ter o Q e nem vai poder ter o P. Então ele já diminui 2 possibilidades. Ele vai ter apenas 8 possibilidades de colocar as letras lá, porque elas não podem ser iguais. Pronto, feito isso, se você interpretou essa questão dessa forma aqui, já matou a questão. O problema agora é o que eu ensinei agora, a tabuada. Você tem que saber a tabuada e multiplicar isso aqui rapidinho, porque aqui a gente utiliza o princípio multiplicativo, né? É só multiplicar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 10, 200. Olha só que eu estou fazendo de cabeça, tá? Então você teria que fazer de cabeça isso lá na hora do Enem para ser mais rápido. Que a ideia do Enem é você fazer rápido, acertando a questão com cuidado para não errar também, porque às vezes a velocidade ela é a inimiga da perfeição e você acaba errando. Mas se você estiver estudando a tabuada constantemente, que a ideia é essa, você vai conseguir resolver essa questão sem errar e de maneira rápida, certo? Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 10, 200, 200 vezes 9, basta multiplicar 2 vezes 9, dá 18. Olha lá, 18 é 1.800. E 18 vezes 8, se você não conseguir multiplicar 18, né, vezes 8, você vai multiplicar 8 vezes 8, 64, olha lá. Por que eu não coloquei o 6? Porque o 6 vai para o 1 aqui, aí 1 vezes 8, 8, com mais 6, 14. Olha lá, 14. E os dois zeros lá para trás. 14.400. 14.400. E se você for rápido nesse cálculo, você consegue chegar rapidinho nisso aqui e vai verificar que é a alternativa B. Pronto, aqui encerramos a nossa aula, certo? E você vê aqui a necessidade de aprender a tabuada, aprender a multiplicação aí de forma mais rápida. E você entendeu e não precisa estudar toda a tabuada nessa aula aqui, tá bom? Até a próxima aula.